Bom dia! Bom dia! Ah, que bom ver vocês animados assim, né? E aí? A diversão tá quase no fim, né? Mas ainda temos tempo para nos divertir, né? Ok. Nessa 1h15 agora nós vamos nos concentrar mais em resolução de equações algébricas, de encontrar raízes, né? Quer sejam raízes exatas, quer sejam raízes aproximadas. Se você está diante de um problema de matemática aplicada, um problema de matemática que veio da vida real, de alguma forma, né? E você se deparou com a necessidade de achar raiz de um polinômio, o mais provável é que você utilize recursos numéricos para achar uma raiz aproximada. Dificilmente você tiver um polinômio, especialmente se for um polinômio de grau 5 ou mais. Mas mesmo que seja um polinômio de grau 3, e às vezes até de grau 2, dependendo da situação, se você está na prática, né, assim, se alguém tem um problema prático de matemática, ou tem um problema prático que cai num problema de matemática, aí ele pergunta para você como especialista, me ajuda aqui a resolver esse problema, o que eu faço? Aí você resolve o problema e diz para ele, é muito simples, é só você utilizar, ou é só você comprar, claro, estou chutando, mas compra aí 3 mais 5 raiz de 2 quilos do material que você precisa, né? Isso não vai ser muito útil para a pessoa que tem o problema prático, certo? Tá bom. Então, existem diversos problemas práticos que a gente pode escolher, cuja solução envolve encontrar raízes de polinômios. Tá? Deixa eu colocar um que aparece muito na prática, acho, da vida de todo mundo. E, enfim, é um problema sobre o qual o professor Morgado fala naquela aula de matemática financeira, e que está imortalizado em vídeo, né? Que quem esteve aqui da vez passada assistiu. É um problema muito comum, aqui no Brasil pelo menos, né? De você chegar numa loja, você pode comprar uma mercadoria, e né, você vai lá, chega lá, quer comprar um sapato, etc. Aquele sapato lindo que você está tantos meses querendo comprar e que você precisa tanto, né? Mas aí o preço está alto, etc. Só que a loja facilita para você. Você pode pagar em 3 vezes sem juros, né? Aí você fica feliz, faz a conta. Poxa, acho que essa parcelinha aqui eu consigo pagar durante esses 3 meses, né? E compro o sapato. Só que você nem percebeu que se você pagasse à vista, a loja dá um desconto de 10%. Você não percebeu ou não te falaram? Porque às vezes às vezes a loja dá desconto à vista, mas ela não anuncia isso, não fala, né? Se você não perguntar. Então, se uma loja te oferece a mercadoria para você pagar em 3 vezes sem juros, sem juros entre aspas, né? Mas à vista ela dá um desconto de 10%, na verdade tem juros, né? A pergunta é, qual é o juro? Alguém falou 10%. 10% pode estar correto, porque a resposta está incompleta ainda. Juros 10% em que período? Ao mês, a cada 2 meses, a cada 3,7 meses, a cada ano. Tá, o juro mensal, eu acho que não é 10% não. Como é que a gente calcula isso?
Isso, você usa a linha do tempo e tal, né? Por exemplo, tem várias formas de pensar. Eu gosto de pensar assim. Se você pagasse à vista, você teria um desembolso. Vamos dizer que a mercadoria custa 100 para facilitar. Você teria um desembolso de 90. 100 não facilita nada, porque eu falei 3 vezes, né? 100 não facilita nada. 4 vezes, pronto. A gente vai resolver para N vezes, então tanto faz. 4 vezes, tá? É 4 vezes sem juros. Então, e 10% à vista. Então, ou é 90 de uma vez, ou é 25 por 4 meses. Bom, depende de como você pensar, você põe todas as flechas para baixo. Eu penso assim, se eu paguei a prazo, é como se eu tivesse ganho um empréstimo de R$90 no momento que eu comprei a mercadoria. E eu vou pagar de volta desse jeito, tá? Então, o total aqui tem que dar 0, certo? Essa entrada compensada com essas saídas tem que dar 0. Agora, o que acontece? Esse 90, ele vale 90 aqui. Aqui ele já vale mais, aqui ele já vale mais, aqui ele já vale mais. Esse 25 lá na frente, se eu trouxer a valor presente, ele vale outra coisa. Tá? Então, bom, tem várias maneiras de pensar. Como eu prefiro multiplicar do que dividir, eu prefiro jogar todo mundo, por exemplo, para o tempo 4, para o mês 4. Né? O mês 0 é quando você compra, mês 1, mês 2, mês 3. Tá? No mês 4, esses R$90, ou melhor, esses R$25 valem 25. Esses aqui. Esses R$25, como você tem um mês a mais, certo? O valor financeiro desses R$25 é o quê? É 25 mais os juros, certo? Tá? Porque, qual o conceito? O conceito é que o valor do dinheiro muda no tempo, ok? R$25 hoje é diferente de R$25 daqui a um mês. Como é que você acha a equivalência financeira desses valores? Você aplica a taxa de juros da transação, ok? Você pode ter taxas de juros diferentes para transações diferentes. Mas para essa transação aqui, a taxa de juros é aquela que torna R$90 no tempo 0 equivalente a esses R$25 nos tempos 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, se eu faço tudo no mês 4, o último 25 vale 25. O 25 do mês anterior ganhou um mês de juros, certo? Um mês de juros, você faz 25 vezes 1 mais I, onde I é a taxa de juros. Ok? Tá? Alguém quer que eu explique isso aqui? Isso é relativamente padrão. Tá? E eu estou mais interessado em resolver a equação que vai chegar do que propriamente fazer isso aqui. Tá, analogamente, esses 25 aqui, como são 2 meses até o tempo 4, você faz 2 vezes essa operação de multiplicar por 1 mais I. Então fica 1 mais I ao quadrado. Tá? Esse 25 aqui fica multiplicado por 1 mais I ao cubo. E essa soma tem que ser igual a esses 90 aqui. Só que esses 90 estão no tempo 0. Certo? Como eu estou levando tudo para o mês 4, esse 90 fica 90 vezes 1 mais I à quarta. Ok? Você pode fazer a soma da PG aqui, né, para simplificar um pouco isso. Nem sei se eu quero fazer isso. Acho que eu não quero, não. Essas contas vocês sabem fazer. Vamos direto na moral da história. Moral da história aqui é o seguinte. Você tem que resolver uma equação do 4º grau na variável I. Ok? Que é uma equação do 4º grau meio chatinha. Tem fórmula para resolver a equação do 4º grau? Tem ou não tem?
Tem fórmula. Tá? A partir do quinto grau não tem fórmula. Né? O Galois e Abel provaram isso. É uma demonstração sofisticada, mas não tem fórmula. Mas até grau 4 tem fórmula. Só que é isso. Se você aplicar a fórmula, você vai obter uma expressão que envolve raízes quartas. Dentro das raízes quartas tem umas raízes cúbicas. Dentro das raízes cúbicas tem umas raízes quadradas. Certo? Isso vai te ajudar a tomar uma decisão de se vale a pena comprar à vista ou comprar a prazo? Não vai. Não vai. Né? Então, isso é um exemplo em que o que você quer mesmo é achar uma resposta numérica. Tá? Então, tá aqui a motivação, eu já volto a isso. Então, vamos falar um pouco de cálculo aproximado de raízes. De raízes de polinômios com coeficientes reais, ok? Polinômios com coeficientes reais é o que a gente está estudando. A melhor forma de entender métodos aproximados para encontrar raízes é desenhar. Tá? A geometria nos dá várias boas ideias, também nos dá uma compreensão de como essas ideias funcionam. Então, graficamente, encontrar raízes de um polinômio significa encontrar interseções do gráfico do polinômio com o eixo x, ok? Então, se eu desenho o gráfico de um polinômio, eu desenho o gráfico de um polinômio de que grau aqui? Hã? Não, na verdade é 4, porque esse gráfico eu só desenhei até aqui, mas ele continuava assim, ó. Não, peraí. Não, eu só quero dizer o seguinte, que quando eu desenho um gráfico desse tipo, existem algumas hipóteses implícitas, né? Uma delas é essa, uma delas que eu não vou fazer a maldade de deixar de fora do gráfico algum comportamento significativo que a curva faça, certo? Como é um polinômio, a gente sabe que ele vai vir do menos infinito ou do mais infinito, e ele vai para o menos infinito ou para o mais infinito. Então, é muito razoável supor o que vocês supuseram, que agora ele vai crescer sem parar a partir daqui, e se eu andar para cá, ele vai decrescer sem parar. Ele está vindo perfeito. Então, supondo isso, que o formato é esse, né? O grau desse polinômio é o quê? Parece do terceiro grau, mas pode ser de grau 5 também. Mas não pode ser de grau par, certo? Porque um polinômio de grau par, quando você olha ele para a esquerda e para a direita, ele vem e vai para o mesmo lugar. Ou ele vem do menos infinito e vai para o menos infinito, ou ele vem do mais infinito e vai para o mais infinito. Esse é o grau par. E grau ímpar é o contrário, certo? Então, de olhar assim o gráfico, dá para ter essas ideias. Mas ele podia ser de grau 5. Pode ser de grau 5, em princípio. Tá? Mas não pode ser de grau 1, certo? Porque grau 1 não faz tanta curva assim. Para fazer duas curvas, como ele faz aqui, ele tem que ser pelo menos de grau 3. Ok? Tá legal. O método mais simples para determinar raízes aproximadas é o chamado método da bissecção. Que é um método que todos nós poderíamos inventar sozinhos, assim, entendeu? Que consiste basicamente em você ir chutando valores. Claro que olhando para a expressão específica do polinômio, você pode ter noção de quais são os valores que vale a pena chutar, etc. Mas chutando valores, você acaba descobrindo, eu vou
Vou colocar exemplo aqui, numérico mesmo. Digamos que eu descobri que entre 7... Isso está meio fora de escala, assim. Entre 3 e 4... Assim, eu calculei f de 3, tá? F é um polinômio. Como é que eu calculo f de 3? Breuer-Ruffini, certo? É o método mais prático. O Paulo falou isso para vocês, né? Então, eu acho Breuer-Ruffini, calculo f de 3 e descubro que é um número negativo, certo? Aí eu calculo f de 4 e descubro que é um número positivo, certo? Polinômio é uma função contínua. Ela só pode ir de um valor negativo para um positivo se passar pelo zero. Ok? Então eu tenho certeza de que existe uma raiz entre 3 e 4. Ok? O que eu posso fazer? O método da bissecção é uma ideia muito simples e muito boa. Eu pego o ponto médio entre 3 e 4. Eu pego o 3,5. Tá meio fora de escala aqui, até porque está parecendo que está bem na metade. Né? Aí eu pego 3,5 e faço a mesma coisa. Eu calculo o valor da função em 3,5 e descubro que ela é negativa. Aqui. Qual a minha conclusão? Agora, com certeza, tem uma raiz entre 3,5 e 4. Legal? E aí eu posso repetir o processo. Eu pego o ponto médio aqui. Aí eu acho positivo. Aí pego o outro ponto médio. Aí acho positivo. Aí pego o outro ponto médio. Acho negativo. A expectativa é que após algumas interações, nós obtenhamos um valor, né, que seja uma boa aproximação para uma das raízes. Porque, para, eu fiz isso aqui. Se eu fizesse isso mais para cá, eu já me aproximaria dessa. Se eu fizesse mais para cá, eu me aproximaria de outra aqui. Certo? Então é bom você ter outros conhecimentos sobre o gráfico para entender, né, que se tiver outra raiz, né, próximo de qual raiz você realmente está. Vamos ver um exemplo. Bom, calcular aproximadamente, né? A ideia aqui é achar uma aproximação racional, razoável, de raiz quadrada de 5. Tá? Então, eu posso pensar no raiz de 5 como um polinômio. Né? Raiz de um polinômio. Então, eu quero olhar para o polinômio x ao quadrado menos 5. Certo? O gráfico do polinômio x ao quadrado menos 5 é algo assim, né? Aqui é o menos 5. E tem uma raiz positiva e tem uma raiz negativa. Qual das duas eu estou procurando? Eu estou procurando a positiva, apesar de que, como uma é o oposto da outra, se eu achar uma, eu sei a outra, né? Tá. Agora, como é que eu uso o método da bissecção para achar uma aproximação para a raiz quadrada de 5? Pode falar, pode falar. Legal, qual é a sugestão de vocês, então? 2 e 3, né? Ótimo. 2 e 3 são ótimos números para começar o método da bissecção. Porque o f de 2 vou chamar de f de x, né? F de x. O f de 2 é menos 1, certo? O f de 2 é menos 1. E o f de 3
é 4. Certo? E aí eu posso começar por aí. Então, qual é o próximo passo no método da bissecção? Calcular o f de 2,5. A gente calcula o f de 2,5. Quanto dá? Elevar um número terminado em 5 ao quadrado é fácil, né? Você multiplica, você apaga o 5, multiplica esse pelo consecutivo, que dá 6, né? E aí põe 25 no final. Então é 625. Então é 6,25 menos 5. É isso? Isso é 1,25. Tá? Então é positivo. Como parecia aqui no meu gráfico. É 1,25. Tá? E aí qual o próximo passo no método da bissecção? Pega o médio entre 2 e 2,5, certo? Qual é o ponto médio entre 2 e 2,5? 2,25. Ok? Quem é o f de 2,25? Agora tem que fazer 22 vezes 23. Quanto dá isso? Faz aí rapidinho. Não, 46 com 46, 4, 5, 0, 6. É isso? E aí com 25 no final. Tá. Então dá isso menos 5, 0,0625. Dependendo de para que eu quero isso, para que eu quero essa aproximação, eu já posso até querer parar aqui. Porque o valor da função, se ele estiver suficientemente próximo de zero para as minhas intenções, eu já posso parar. Tá? Então, pode ser o caso aqui. Pode não ser. Ele ainda é positivo, né? Então, agora o meu gráfico não vai ficar bom. Não, já não ficou bom, porque seria aqui, mas teria que ser positivo. Então, o gráfico está mal desenhado. Mas tudo bem, eu não sabia mesmo como desenhar o gráfico. Agora vai ficar entre esses dois. Tá? Na verdade, o que pode acontecer até é que a próxima aproximação seja até pior do que essa. Né? Mas se você pular duas, aí vai ser sempre melhor. Vai ser sempre melhor do que a anterior. Enfim, você poderia continuar, mas eu vou parar por aqui, tá certo? Eu fiz 2 interações do método da bissecção e achei uma aproximação que não é ruim, né? Sim, a aproximação é essa aqui, né? Raiz de 5 é aproximadamente 2,25. Tá? Isso aí. Quando eu decidi parar, esse valor aqui de x é a minha aproximação. Certo? E aí eu vou decidir parar dependendo do grau de precisão que eu queira. Tá? Ok. Um método mais sofisticado e com mais conteúdo geométrico ainda é o método de Newton, que de fato é o método possivelmente com ligeiras variações, com ligeiros aperfeiçoamentos, é o método que qualquer calculadora dessas, calculadora científica dessas que você pode ter aí com você neste momento, é o método que as calculadoras usam, tá? Se você digitar na calculadora quanto é o log de alguma coisa, por exemplo, a calculadora vai calcular utilizando o método de Newton, com talvez algum tipo de aperfeiçoamento, mas essencialmente é o método de Newton. É computacionalmente muito eficaz e simples, né?
O método de Newton se baseia na reta tangente ao gráfico. Deixa eu aproveitar que já tem um desenho aqui e mostrar primeiro a ideia geométrica, depois a gente faz as contas. Tá? A ideia geométrica é a seguinte. Se o gráfico da função, no caso é um polinômio, então o gráfico de um polinômio é sempre assim, é bem comportado. Tá? Se o gráfico da função é bem comportado, quer dizer, é uma curva que não faz coisas muito loucas, não faz grandes mudanças de direção e etc., de uma forma, né, um tanto errática, se é uma curva relativamente bem comportada, a nossa expectativa é que ao redor de qualquer ponto, a reta tangente à curva se aproxime da curva. Ou seja, se eu pegar uma lupa, eu tracei a reta tangente à curva aqui num ponto. Se eu pegar uma lupa aqui e eu ampliar uma vizinhança suficientemente pequena desse ponto, o que eu vou enxergar é um pedaço roxo. Bom, eu vou enxergar uma reta amarela nesse ponto, mas o pedaço roxo que eu vou enxergar, ele vai ser uma curva muito suave que lembra uma reta. Uma reta meio tortinha, mas lembra uma reta. Tá? E a ideia é que quanto mais aproximado, quanto menor seja essa vizinhança, certo? Mais eu vou confundir a curva com a reta. Tá bom? Faz sentido isso, geometricamente? Quer dizer, a noção de reta tangente é essa, né? A reta tangente é uma reta que gruda o melhor possível no gráfico, né, na curva que eu estou considerando. Então, se for uma curva... porque, enfim, existem curvas que não são assim tão bem comportadas. Existem curvas que você pode ampliar o quanto você quiser e ela nunca se parece com uma reta, tá? Mas quando a gente está falando de polinômio, para polinômio vai ser sempre assim. Se você aproximar o suficiente, se você pegar uma vizinhança suficientemente pequena, o que você vai enxergar é a curva muito parecida com a reta. Ok? Então a ideia é parecida com o método da bissecção, mas é uma melhora no seguinte sentido. Aqui, em vez de eu pegar dois pontos e escolher o ponto médio, que pode estar próximo pode estar bem próximo, pode não estar tão próximo assim, a minha ideia é a seguinte. Se eu começo de um ponto que já é uma aproximação minimamente razoável para a raiz que eu estou procurando, tá certo? Ele vai estar relativamente próximo da raiz, então o ponto da curva vai estar relativamente próximo do ponto que eu quero. E, portanto, esse ponto que eu quero vai estar numa vizinhança daquele lá. Uma vizinhança tal que a curva roxa vai ser aproximadamente a reta amarela. Tá legal? E a ideia é substituir. Em vez de eu considerar a curva roxa para procurar onde é que ela encontra o eixo X, eu olho para a reta amarela. E vejo onde a reta amarela encontra o eixo X. E uso esse segundo valor como segunda aproximação. Tá? Então, por exemplo, eu parto daqui, uso a reta tangente, eu chego aqui, ó. Legal? Cheguei aqui do outro lado. Agora eu repito o processo. Agora eu pego a reta tangente nesse ponto, a curva roxa. No meu desenho, já ficou praticamente a mesma coisa, né? Essa reta tangente aqui já ficou praticamente a curva roxa. Aí a minha próxima aproximação vai ser essa aqui, que eu já não consigo nem desenhar ela diferente da própria raiz. Tá? Em geral, né, o método de Newton tem uma convergência mais rápida do que o método da bissecção. Quer dizer,
a expectativa é que você tem que fazer menos interações do método de Newton para conseguir uma boa aproximação para a raiz de polinomio. Você precisa fazer menos interações do método de Newton do que do método da bissecção. Ok? Tá. Então, vamos fazer as contas agora. Tá certo? Então, dada uma aproximação x índice zero de f de x igual a zero, obtemos uma aproximação x1 para a mesma equação tomando a abscissa da interseção da reta tangente ao gráfico de f de x ou de f. Para falar do gráfico, acho que eu prefiro deixar só f. Ao gráfico de f no ponto x0, f de x0. Bom, e assim por diante. Eu poderia aqui já colocar em geral, dada uma aproximação xk, obtemos a aproximação xk mais 1. Vou botar isso entre parênteses. Aqui substitui x0 por xk e substitui x1 por xk mais 1. Dando a ideia de que você vai fazer isso quantas vezes você quiser. Tá? Do x0 você obtém o x1, do x1 você obtém o x2 e assim por diante. Tá bom? Ah, obrigado. Com o eixo OX. O eixo das abscissas. Obrigado. Muito bem. Agora, fico com uma certa dúvida se eu faço as contas ou se eu já mostro o gráfico. Eu vou mostrar. Eu acho importante você visualizar. Isso aqui eu fiz 2 anos atrás. Eu vou usar a mesma planilha que eu fiz 2 anos atrás. E eu publiquei essa planilha no meu blog. Está lá ainda. Para quem quiser depois baixar e brincar com ela. Essa planilha resolve aquele problema das parcelas e tal, do desconto à vista e das parcelas, tá? Aqui tá... não cabe tudo aqui. Sim, eu ponho aqui no quadro. Mas se você procurar o meu nome no Google junto com a palavra blog, você acha muito fácil. Sim. Por mim, sim. Eu não sei. Passo. Você coloca? Pronto, tá feito. Tá bom, não importa. O que eu queria que você visse era o gráfico. Tem um gráfico verde aqui, que é o gráfico do polinômio, tá?
onde o gráfico verde corta o eixo x é a raiz do polinômio. Tá? O polinômio está passando pelo zero também. Tá? Mas essa não é a raiz que a gente quer essa raiz aqui. Ok? E a gente tem que tomar esse cuidado, porque se você escolher uma aproximação muito pequena, o método vai fazer você convergir para a raiz errada, para a raiz que você não quer. Isso depende do polinômio que você está estudando. Você tem que olhar para o polinômio e entender isso. Nesse polinômio aqui, o ideal é você escolher uma raiz que você tenha certeza que seja maior do que a que você está procurando. E aí aqui a gente escolheu o mesmo valor do desconto, porque a taxa de juros vai ser necessariamente menor do que o valor do desconto que você dá. Tá? Se você pensar um pouquinho, você prova isso, ou você verifica isso. Então é um bom valor para começar. Não é nem um valor muito próximo não, tá vendo? Mas não importa, porque converge super rápido. Aqui na figura eu fiz só 2 interações, tá? Mas a planilha faz um monte, faz 15 interações. A planilha faz 15 interações aqui. E aí você nota que a planilha faz 15 interações, mas se você olhar os valores, a partir do 6º valor, já coincidem todos, nesse caso. Tá? Já coincidem com esse número de casas decimais que está aqui, que eu não sei quantas são, mas são muitas. Então realmente converge bastante rápido. E aí qual é a ideia? Eu comecei com essa aproximação x0, tá vendo? Aí vi o ponto do gráfico verde, que tem a abscissa x0, tracei a reta tangente. Tá? Aqui até aparece a fórmula que foi usada para tangente, que usa a derivada da função. Né? É o jeito mais prático de calcular a reta tangente de um polinômio, de uma função em geral, é usar a derivada. Aí esse df que aparece aqui é o jeito que esse programa, o GeoGebra, usa para calcular a derivada. E aí essa reta vermelha corta o eixo x nesse ponto x1. Aí você repete o processo agora com o x1, que já está mais próximo da aproximação, tá vendo? Aí você vai até aqui e faz. Você pode imaginar o próximo, ou a gente pode fazer também. Talvez dê para fazer roubando aqui. Então é isso, né? Eu traço a perpendicular, onde cortar o gráfico. Eu marco. E agora eu tenho que traçar a reta tangente. Deixa eu ver se ele faz isso sozinho. Tangente aqui no ponto E. Aí ele faz sozinho. Legal. Roubei. Eu sabia que ele traçava tangente a cônicas e tal. Eu não tinha certeza se ele ia traçar tangente a uma função qualquer, mas eu tinha boas esperanças. Vou botar vermelho. Então você vê aqui, nesse exemplo, mesmo começando de uma aproximação bem ruim, com 3 interações a gente ficou já muito próximo, pelo menos geometricamente, visualmente, muito próximo. Aí o legal de usar um programa desse é que você pode fazer isso, né? Você pode agora usar a lupa, né? E ver o quão próximo você está, mas aí também continuar agora aqui. E aí você percebe isso, quanto mais você amplia, mais o verde está parecendo com uma reta, certo? E aí a tangente que você vai traçar lá vai ser praticamente a própria verde, né? Então, essa convergência é muito rápida, porque quanto mais próximo, mais a tangente vai ficar próxima mesmo, e aí você melhora muito a aproximação seguinte. Tá legal? Então, e assim, eu estou fazendo várias afirmações aqui sobre o quanto a aproximação é boa, etc., sem demonstrar, não é a minha ideia mesmo. Eu quero falar de outras coisas ainda hoje, mas
eu acho uma ótima ideia você se interessar por isso, você se interessar. Tem várias boas referências, você entender por que esse método de Newton é melhor e o quanto ele é melhor e que parâmetros você precisa estudar para saber o quão bom vai ser o método ou não. Tá, mas eu quero fazer duas coisas antes de partir para alguns teoremas úteis no cálculo de raízes exatas, né? Eu quero fazer duas coisas. Eu quero primeiro ver junto com vocês como é que a gente faz as contas do método de Newton. E, em segundo lugar, aplicar o método de Newton a esse mesmo problema e comparar, tá? Então vamos lá, me ajuda aqui rapidinho. Como é que são as contas disso aqui? Tá? Acho uma boa ideia falar rapidinho de derivada de polinômios. Se o polinômio P de x é uma soma desse tipo, né? Todo mundo sabe o que essa notação significa, né? Isso é A0 x elevado a 0 mais A1 x elevado a 1 mais A2 x elevado a 2 vai dar um polinômio, né? Nos coeficientes A0, A1, A2, etc. Oi? N, obrigado. Excelente. E aí a derivada, que a gente costuma representar assim, com uma linhazinha. Oi? Isso. Vai ser a soma. Aqui colocar K igual a 0, até pode, mas podia também colocar K igual a 1. Só para ficar igual. Na verdade, o que você faz você faz a derivada de cada um dos monômios. A derivada de cada um dos monômios é o seguinte. O expoente do x, você multiplica, você passa para baixo. É K. Tá? E mantém o mesmo coeficiente AK. E agora, a potência de x passa a ser K menos 1. Tá certo? E você soma tudo isso. Você faz isso para todos os monômios e soma. Tá legal? Isso é o que a gente chama de derivada, que na verdade você estuda isso em cálculo também, né? E para funções deriváveis em geral. Mas no caso de polinômios, você pode fazer um estudo inteiramente algébrico, né? E aparecem as mesmas propriedades se você fizer o estudo algébrico, né? Inclusive a propriedade da tangente. Diga. Sim. Ah, é verdade. Pô, tem que tirar o zero. Ah, bom, é porque tem um zero aqui, né? Então... mas como tem um zero aqui, né? Vai dar um problema de domínio, né? É melhor. Eu concordo. Para que complicar, né? Se podemos simplificar. Então, deixa o zero de fora. Obrigado. Muito boa observação. E aí, o fato principal, né? O coeficiente angular da reta tangente a P, ou ao gráfico, né? De P em x0, P de x0 é igual à derivada do polinômio calculada nesse ponto x0. Tá certo? Isso... Bom, como você tem várias referências boas para ver isso, só um comentário rápido. Isso tem a ver com o fato de que, por definição, uma reta tangente é um limite de retas secantes, tá? E a definição de derivada
faz também um limite desses coeficientes angulares das retas secantes, tá bom? Então, por isso que as duas coisas coincidem. Tá, mas isso é o que eu preciso. Eu preciso desse fato preciso que você acredite, pelo menos, nesse fato, para fazer as contas. Eu estou interessado nas contas agora. Então, como é que são as contas? Vamos lá. Aqui tem x0, aqui tem o f de x0. Certo? Qual é a equação da reta tangente? É a equação de uma reta, sabendo que ela passa pelo ponto x0, f de x0, e sabendo o coeficiente angular dela, né? Tem uma formulinha que, independente da região do Brasil, tem diferentes maneiras de decorar essa formulinha. Eu já vi vários métodos para decorar essa formulinha. Mas, na verdade, o coeficiente angular é a variação do y dividida pela variação do x, certo? Então, o que você pode fazer é o seguinte. Variação do y menos o y do ponto que eu conheço na reta, certo? É igual a variação do x menos o ponto que eu conheço, multiplicada pelo coeficiente angular. O coeficiente angular é... Agora eu estou usando f em vez de p, né? É f' de x0. Tá legal? Essa é a reta tangente, tá? Mas quem é o x1? Se aqui é x0, x1 é a interseção dessa reta com o eixo, certo? Esse é o x1, ok? Como é que eu calculo x1 aqui? Basta substituir o y por 0 nesta equação de reta, ok? Então, para calcular o x1, basta substituir o y por 0. Quer dizer, o ponto x1, 0 pertence a esta reta. Portanto, 0 menos o f de x0 vai ser igual a f' de x0, x1 menos x0, ok? E eu obtenho a maneira de calcular o x1. Qual é a maneira de calcular o x1? X0 menos, né? Isso. F de x0 sobre f' de x0 só, né? x1 é x0 menos isso. Ok? Tá? Essa é a maneira de calcular uma aproximação pelo método de Newton a partir da outra. Agora vamos voltar para cá. Eu vou usar essa parte do quadro mesmo. E aí, para bissecção você escolheu o 2 e o 3. Agora você só precisa escolher um deles. Uma aproximação. Acho uma boa ideia começar do 2 ou do 3. Qual dos dois você prefere? O 2 ou o 3? O 2 parece estar mais perto, né? Porque o 5 está mais perto do 4 do que do 9. Então eu também escolheria o 2. Então, método de Newton, x0 igual a 2. Ok? Bom, é uma boa ideia calcular logo a derivada, porque a gente vai precisar dela em cada interação do método de Newton. Qual é a derivada de x ao quadrado menos 5? 2x, né? 2x. Quem vai ser o x1, então? É o 2, que é o x0, menos o f de 2. O f de 2 dá menos 1, é isso? Se eu não me engano, o f de 2 dá menos 1. Dividido pelo f' de 2. F' de 2, substitua aqui, 2 vezes 2, 4.
E se eu tivesse preparado isso antes, você ia achar que eu fiz de propósito, né? Mas como eu não preparei esse exemplo antes, ou seja, eu não preparei antes, não fiz a conta da bissecção primeiro para depois fazer essa, eu estou muito surpreso. Peraí, isso, é mais. Alguma dúvida de se neste caso o método de Newton foi ou não melhor do que o da bissecção? Bom, o método de Newton em uma interação nos deu a mesma aproximação que nós achamos com a bissecção em duas interações. Já dá um indício que esse aqui vai... Agora, isso foi tão fácil, tão rápido e tal, que dá até vontade de fazer pelo menos mais uma, né? Faz mais uma aí. Essas coisas, muitas vezes, eu prefiro usar a fração do que o decimal. Não sei se esse é o caso. Mas a fração dá 9/4. Talvez eu prefira usar 9/4. Bom, x2. 2 menos f de 9/4 ou f de 2,25? Hã? Eu vou fazer isso aqui. 81/16 menos 5. 81 menos 80. 1/16 sobre 9/2, né? É isso? Oi? Claro, claro. Ainda bem que vocês estão prestando atenção. Beleza. Agora, 9/4 menos 8/9, é isso? Não. O 8 fica embaixo também. É 1/72. Beleza. E agora? 72. Ali tem que multiplicar por 18? 18 mesmo? É. Tá. Então... É o 9 por 18. Dá quanto? Hã? 162 menos 1. Então é 161/72. Faz na calculadora aí alguém rapidinho para ver os decimais. Esse é 2, quanto? Quem tem calculadora aí? 2, 3, 6, 1. E raiz quadrada de 5 na calculadora fica como? Legal, né? Vê que o método de Newton, que a gente consegue fazer na mão, né? Fazendo as contas, né? Contas relativamente tranquilas, 2 interações, já dá uma aproximação bem boa da raiz quadrada. Então, esse é de fato um método que você pode e deve usar na prática, quando você precisar de raízes, achar aproximações de raízes de polinômios, tá?
Muito bem. Bom, eu não sei qual é o nome desse teorema, eu chamo de teorema das raízes racionais. Eu vou chamar de teorema 1, que é o primeiro de hoje. É o seguinte. Se deixa eu colocar na ordem mais normal. Se você tem um polinômio com coeficientes inteiros, tá? E um número racional é raiz, tá, eu estou supondo que... Aqui eu já escrevi a fração, um número racional, então eu já escrevi a fração irredutível, tá? Por isso que eu digo que os números são primos entre si. Se isso é raiz, então... Vai, quem sabe fala. Isso. P é divisor de A0. E Q é divisor de AN. Tá? Por quê? Por que isso é verdade? Virou F, tá? O P do polinômio virou F. E aqui é melhor colocar a raiz de F. Eu acabei de perceber que tinha duas letras P minúsculas. Isso não é bom. Bom, f de p sobre q igual a zero significa o quê? Que an vezes p elevado a n sobre q elevado a n, mais a n menos 1 vezes p elevado a n menos 1 sobre q elevado a n menos 1, mais a 1p sobre q mais a zero é igual a zero, certo? Bom, o problema está falando de divisibilidade, não sei o quê, os coeficientes são inteiros, P e Q são inteiros. Você quer eliminar os denominadores, o que é muito simples aqui, certo? Elimina os denominadores, fica AN, P elevado a N, AN menos 1, P elevado a N menos 1, Q elevado a N, mais A1, P vezes o quê? Isso é uma pergunta.
Q elevado a n menos 1 mais A0 vezes Q elevado a n. Tá? Beleza. Eu quero provar que P é divisor de A0. Onde é que está o A0? Está aqui. Tá vendo? Você pode até, de repente, para enxergar melhor, você pode até deixar o A0 de um lado, passa o resto para o outro lado. Eu vou deixar assim mesmo. Olha só. O A0 está aqui, nesta parcela da soma. Tá legal? Eu quero provar que essa parcela da soma... Bom, na verdade que o A0 é múltiplo de P. Bom, olha as outras parcelas. Todas são múltiplos de P, certo? Todas as outras parcelas. E uma soma de múltiplos de P é múltiplo de P, ok? Então isso aqui é um múltiplo de P. Qual o único jeito de eu somar um múltiplo de P com um número inteiro e dar zero? Ou o oposto de um múltiplo de P é também múltiplo de P, certo? Portanto, isso aqui é múltiplo de P. Mas o que eu queria é provar que o A0 é múltiplo de P. Eu não consegui ainda. A0 Q elevado a n é que é múltiplo de P. Como é que eu concluo? P e Q são primos entre si. Certo? Como? O MDC, né? Entre P e Q é 1. E, portanto, o MDC entre P e Q elevado a n também vai ser 1. Certo? Concluímos que o A0 é múltiplo de P. Acabou. E como é que eu provo que o Q é divisor de AN? Ou que um AN é múltiplo de Q? Exatamente do mesmo jeito, certo? Então, analogamente, AN é múltiplo de Q. Como é que isso aqui te ajuda na prática a encontrar raízes exatas de polinômios? Exemplo. Você quer resolver x ao cubo menos 3x mais 2 igual a 0. Bom, essa nem precisa, né? Essa nem precisa, porque 1 é o primeiro número que você tenta é sempre 1, né? Nossa, 1 é raiz, que sorte. Brilhou Ruffini, acabou, caiu numa de segundo grau, resolveu, né? Fazer uma coisa mais chatinha. Pronto. Eu chutei os valores agora, certo? Probabilidade altíssima de não ter nenhuma raiz bonitinha. Certo? Mas eu fiz isso mesmo de propósito, porque eu quero que você entenda qual é o processo. Tá? Qual é o processo? Tem que testar todas, para ter certeza, né? E aí, quais são todas? Então, assim, a gente pode chamar de candidatos a raiz racional. Quais são os candidatos? Mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 9. Esses são os divisores de 9, certo? Agora, eles mesmos divididos por 5, que é o único divisor de 5 além do 1. Então, mais ou menos 1/5, mais ou menos 3/5,
e mais ou menos 9/5. E aí você tem apenas 12 números para testar. Depois de você testar os 12 e nenhum for raiz, você garante que não tem raízes racionais. E aí o único jeito de achar uma raiz exata para isso aí seria usar a fórmula de Cardano, algo assim. Tá? Agora, como é que você faz para testar mesmo? Eu não vou testar os 12 agora, isso fica como exercício para você. Mas quando você for fazer isso, quando você estiver procurando raízes exatas de um polinômio como esse, como é que você vai fazer? E quando você estiver mostrando para os seus alunos como é que eles fazem isso, né, se eles precisarem pesquisar raízes racionais, como é que você vai fazer? Substitui cada um desses números lá no polinômio, certo? O Paulo César chegou bem agora. O Paulo César chegou bem nesse momento para ouvir você falar isso. Não, você não substitui cada um desses números lá no polinômio e vê se dá zero ou não. Você lembra da aula do Paulo César e você faz o quê? Hã? Fala alto. Ruffini, né? Briot Ruffini. O quê? Você faz assim, você põe lá 5, 0, menos 3, 9. E vai. 1, menos 1, tudo bem. Esses dois você substitui. Tá legal. Concordo. Esses dois você substitui. Tá? Os outros. 3, 5, 15, 45. Já não deu, né? Você também não precisa ir até o final, certo? Aqui já deu para ver que ficou grande demais para... Porque no final tem que dar negativo para cancelar com esse 9, certo? Aí, não sei, eu prefiro... Aliás, acho até uma boa ideia botar o 3 embaixo agora. Aí aqui eu... E aí não vai fazer de novo, né? Faz aqui embaixo mesmo, certo? Deixa eu ver se o 9 é. Aí você vai... 5, 45... Nossa, tá grande demais, né? 9 não vai ser. Então. Aí será que menos 3 é? 5 menos 15 também não dá. Né? E, enfim, tem uma hora que você começa a ver que você pode começar a ter uns argumentos melhores de a raiz não pode ser maior do que não sei quanto, não pode ser menor do que não sei quanto, que pode também reduzir esse processo. Mas você vai fazendo por Briot-Ruffini, não é tão trabalhoso quanto você achava que era, quando você pensou em substituir tudo. Briot-Ruffini é super tranquilo, super rápido, ainda mais são poucos coeficientes como esse. Você vai fazendo até encontrar. Tá? E aí, quando encontrar, se encontrar, você reduz o grau. Tá? Então, esse aqui é o recurso principal que nós temos para encontrar raízes exatas quando o polinômio tem coeficientes inteiros. Ou racionais que se reduz a coeficientes inteiros. Porque você fica torcendo muito. Eu falei outro dia na sessão de problemas aqui, na sessão de exercício, ontem eu falei isso. É uma questão de fé. Entendeu? Você tem um polinômio, você tem que achar a raiz exata, você tem que ter fé que quem pediu para você resolver, quem pediu para você achar essas raízes exatas, escolheu os coeficientes de forma que isso seja factível. Senão, você vai acabar tendo que usar a fórmula de Cardano ou algo parecido. O segundo teorema que eu queria comentar com vocês hoje, né, aproveitando que a gente tem bastante tempo ainda, é o teorema que fala das raízes
complexas, mas é melhor falar raízes imaginárias, apesar de que é verdade para qualquer raiz complexa, de polinômios com coeficientes reais. Tá? Então, se o polinômio tem coeficientes reais e um certo número complexo z é raiz desse polinômio, então você pode ter certeza de que o conjugado desse complexo z também é raiz do mesmo polinômio. Tá? Bom, isso é útil por diversos motivos, mas o que eu queria comentar com vocês é uma demonstração desse fato um pouco diferente do usual, do que você costuma ver. Por exemplo, eu tenho certeza que todos vocês demonstrariam esse fato muito rapidamente pensando nas propriedades do conjugado, né? Porque o conjugado do produto é o produto dos conjugados. O conjugado da soma é a soma dos conjugados. Então, se você olhar para P de Z conjugado, P de Z barra, você vai usando as propriedades e a barra vai saindo, né? A barra vai ficando para fora cada vez mais. A barra estava lá dentro do polinômio, ela vai ficando para fora, para fora. Uma hora você tem um barrão enorme, né? Que cobre o polinômio todo, e isso demonstra o teorema. É bem simples demonstrar desse jeito. Eu quero oferecer outra demonstração para vocês que te dá uma dica. A vantagem dessa outra demonstração ela te dá uma dica de que essa propriedade do conjugado também ser raiz quando o polinômio tem coeficientes reais, essa é uma propriedade que talvez apareça em outros ambientes também, e ela de fato aparece. Tá. E aí eu gostaria de dar mais motivações para essa demonstração, etc., mas com o tempo que a gente tem, eu vou só mostrar e aí você vê o que você acha. Eu vou chamar de D de x o polinômio x menos z, x menos z barra. Tá? É o polinômio que tem aquelas duas raízes lá. Né? O polinômio mais simples que eu consigo pensar que tem aquelas duas raízes. Bom, o importante é que D de x tem coeficientes reais. Tá? Por quê? Por que D de x tem coeficientes reais? Me explica aí. Isso. Porque quando você desenvolver isso aqui, o coeficiente do x vai ser a soma de z com z barra. A soma de um complexo com seu conjugado é real, certo? E o coeficiente independente vai ser o produto, z vezes z barra, que também é real. Ok? Então isso aqui tem coeficientes reais. Agora, dividindo, eu chamei de P? P de x por D de x, obtemos quociente Q de x e resto R de x. Agora vem a parte importante. Quando você divide um polinômio de coeficientes reais por um outro polinômio de coeficientes reais, o próprio algoritmo da divisão prova que tanto o quociente como o resto serão polinômios com coeficientes reais. Certo?
Tá. Eu não sei se você percebeu, mas o que eu quero provar? Eu quero provar que tanto... Z eu já sei que é raiz, certo? Eu quero provar que Z barra também é raiz. Eu dividi o polinômio P de x por esse aqui, certo? Se o que eu quero provar é verdade, o polinômio vai ser divisível por isso, né? Porque esses dois vão ser raízes dele. E vice-versa. Se esse resto for zero, com certeza Z barra também vai ser raiz. Então, ao escrever o problema desse jeito, eu mudei o problema para quero provar que esse resto é zero. Tá bom? Um jeito de provar que esse resto é zero é supor que não é, né? Então, se R de x não é... Aqui, talvez seja melhor usar 3, né? Eu não costumo usar 3, não, mas só para ficar claro. Se o R de x não é o polinômio identicamente nulo, então o grau desse resto vai ser o quê? 1, certo? O grau desse resto vai ser 1. E agora, para concluir, certo. Boa pergunta. Por que o grau não pode ser zero? Por que esse resto não pode ser uma constante? Oi? Sendo constante tem que ser zero. Por quê? Isso. Ótimo, que é o que eu vou fazer agora. Que é o que eu vou fazer para concluir. Mas, enfim, em princípio podemos deixar aqui, porque daqui a pouco vai ficar claro. Agora é só fazer isso aqui, né? Isso aqui é uma identidade de polinômios, né? Tem que valer para todo x, ok? E tem uma hipótese que eu ainda não usei, que é muito bom a gente usar. Por hipótese, P de Z é igual a zero, certo? Então, é uma boa ideia substituir aqui o x por Z, certo? Logo. Botar o Z de outra cor aqui. P de Z é Q de Z, D de Z mais R de Z. Só que P de Z, por hipótese, é zero. Olha quem é D de X. D de Z vai ser zero também, certo? Isso implica que o R de zero, o R de Z é zero. Tá legal? Você conhece algum polinômio do primeiro grau de coeficientes reais que tenha uma raiz que não é real? Então isso acaba se... É porque isso vale se o... Isso também vale para número real, mas é sem graça, né? Então deixa eu colocar aqui. Z pertence aos complexos e Z não é real, tá? Que é o caso mais... Porque se eu admitisse que o Z poderia ser real, aí eu teria que... Bom, você entendeu, né? O conjugado de um real é o próprio real. O teorema é formalmente verdade, mas não serve para nada. Então, ele serve mesmo para quando Z não é real. Tá? Bom, o legal disso aqui é que toca alguns pontos mais avançados desse estudo de polinômios e raízes e tal. Em particular, o conceito de polinômio minimal, né? Que é o menor polinômio com coeficientes em algum tipo de conjunto, que tem algum número como raiz. Isso é muito importante em álgebra, né? Então, essa demonstração, apesar de ser mais sofisticada, você tem uma mais simples, ela é algo que pode ser útil para você se você
estudar de forma mais avançada essas coisas aqui. Eu queria deixar isso para finalizar, tá bom? Então, obrigado aí pela participação e paciência de vocês. Até a próxima. Valeu.